Há momentos em que a vida parece suspensa. Tudo está em movimento ao redor, mas por dentro existe uma sensação estranha de espera, como se algo importante estivesse reservado para você, mas ainda não tivesse chegado. Talvez você acorde no meio da noite com o peito apertado, sem saber explicar exatamente o motivo. Não é falta de fé, nem falta de esforço. É apenas a percepção silenciosa de que existe mais, e esse mais ainda não se revelou. Muitas pessoas carregam essa dor em silêncio, a sensação de que estão fazendo o que podem, tentando ser corretas, tentando evoluir, mas ainda assim algo parece fora de lugar. Se você sente isso, você não está sozinho. Essa inquietação não é um defeito. Ela costuma surgir quando a alma começa a pedir alinhamento, não velocidade. Na linguagem antiga das Escrituras, há uma ideia recorrente de que tudo tem seu tempo apropriado. Não como uma punição, mas como um processo natural. O erro moderno foi transformar essa espera em ansiedade. Passamos a acreditar que se algo não chegou, é porque falhamos, ou porque fomos esquecidos. Mas a sabedoria mais antiga aponta para outra direção. Muitas vezes, o que parece atraso é preparação interna. Há uma frase atribuída à tradição bíblica que diz que antes de exaltar alguém, a vida o prova no silêncio. Marco Aurélio, séculos depois, ecoa essa mesma percepção ao afirmar que a verdadeira força nasce da capacidade de governar a si mesmo. E Carl Jung observou algo ainda mais profundo. Aquilo que você não torna consciente acaba governando sua vida como destino. Isso muda tudo, porque atrair o que já está reservado para você não tem relação direta com pedir mais, insistir mais ou se comparar mais. Tem relação com se tornar compatível por dentro. Existe uma diferença sutil entre desejar algo e estar preparado para sustentá-lo. A vida não entrega apenas o que você quer, ela responde ao que você é capaz de carregar com equilíbrio. Imagine um solo fértil. A semente já está ali, escondida, invisível aos olhos apressados. A chuva não cria a semente, apenas desperta o que já estava preparado. Da mesma forma, aquilo que está reservado para você não surge do nada. Ele se manifesta quando seu mundo interno cria espaço, estrutura e silêncio suficientes para recebê-lo sem se perder. Ao longo deste caminho, você não será convidado a correr, nem a se cobrar mais. O convite é outro. É para observar, ajustar, amadurecer e, principalmente, parar de lutar contra o tempo da própria vida. Porque há coisas que só chegam quando você já não precisa provar nada. E é nesse ponto que tudo começa a se mover de forma natural. Existe uma ansiedade muito específica que surge quando você começa a buscar respostas o tempo todo. Você observa sinais, interpreta pequenos acontecimentos, tenta decifrar cada atraso como se fosse um recado pessoal. Quando nada fica claro, o pensamento se volta contra você mesmo. Talvez Deus tenha se afastado. Talvez você não esteja fazendo o suficiente. Talvez tenha errado em algum ponto invisível do caminho. Essa dor não costuma ser barulhenta. Ela se manifesta como inquietação constante, como dificuldade de descansar de verdade, como a sensação de que algo precisa ser resolvido agora, mesmo sem saber exatamente o que. O problema não é o desejo por clareza. O problema é a interpretação automática de que o silêncio significa abandono. Na maior parte das tradições antigas, o silêncio nunca foi visto como ausência. Pelo contrário, ele era entendido como um período de gestação. Hoje, porém, fomos condicionados a associar valor com resposta imediata. Se nada acontece, achamos que nada está sendo feito. Mas a vida não funciona no ritmo da ansiedade humana. Ela opera no ritmo da maturação. Existe uma revelação contra-intuitiva aqui. Quando tudo fica silencioso, muitas vezes é porque o excesso de ruído interno precisa cessar antes do próximo movimento. Você não escuta uma semente crescendo debaixo da terra. O crescimento mais importante acontece fora do alcance dos olhos e do controle. A prática que nasce dessa compreensão não exige esforço extra. Ela pede o oposto, pede quietude, não como fuga, mas como ajuste interno.
É no silêncio que você começa a perceber suas reações automáticas, seus medos recorrentes, suas pressas disfarçadas de fé. Observar sem tentar corrigir imediatamente já é um ato profundo de alinhamento. Quando você aceita o silêncio sem interpretá-lo como rejeição, algo muda. A mente desacelera, o corpo relaxa, a necessidade de provar diminui. E, curiosamente, é nesse espaço que decisões mais sábias começam a surgir com naturalidade, sem pressão. Pense na noite. Ela não apaga o mundo, apenas o prepara para o próximo dia. É no escuro que a semente se fortalece antes de romper a terra. Da mesma forma, há períodos da sua vida em que não há respostas visíveis, porque o que está sendo construído ainda não suporta luz direta. Respeitar esse tempo não atrasa o destino. Pelo contrário, é o que impede que você se perca antes de chegar. Uma das dores mais silenciosas do mundo moderno nasce da comparação constante. Você olha ao redor e vê pessoas avançando, conquistando, exibindo resultados enquanto sua própria vida parece seguir um ritmo diferente. Isso cria uma sensação sutil de atraso, como se você estivesse sempre alguns passos atrás, mesmo se esforçando em silêncio. A comparação distorce algo essencial. Ela faz você acreditar que prosperidade é velocidade e que valor está ligado à visibilidade. Pouco se fala sobre os processos internos que não aparecem. Pouco se fala sobre as bases invisíveis que sustentam conquistas duradouras. O que se vê é apenas o resultado final, nunca o custo emocional que o precedeu. Existe uma revelação importante aqui. Cada caminho amadurece em um ritmo próprio. Quando você tenta viver no tempo do outro, perde contato com o seu. A tradição bíblica já alertava para isso ao lembrar que cada um carrega seu próprio fardo, não como peso, mas como responsabilidade íntima. E Marco Aurélio reforça essa ideia ao dizer que nada é tão libertador quanto viver de acordo com a própria natureza. A prática que surge dessa compreensão é a observância sem julgamento. Observar sua vida como ela é, sem se condenar por não estar em outro lugar. Notar onde você está emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, sem transformar isso em sentença. Quando você para de se medir pela régua dos outros, começa a perceber avanços que antes passavam despercebidos. Essa mudança de percepção traz uma consequência prática poderosa. A ansiedade diminui, as decisões ficam mais alinhadas. Você para de aceitar convites, relações e caminhos que não respeitam seu momento interno. Isso não é isolamento, é autorrespeito em forma silenciosa. Imagine um rio. Ele não corre para competir com outros rios. Ele segue o relevo que encontra, contorna obstáculos, às vezes desacelera, às vezes se aprofunda. No final, todos chegam ao mar, mas nenhum precisa imitar o outro. Quando você honra seu próprio ritmo, aquilo que está reservado para você encontra passagem sem resistência. Existe um medo silencioso que atravessa muitas pessoas conscientes, a sensação de estar fora do propósito. Não é um medo barulhento, mas persistente. Ele aparece quando você se pergunta se está no lugar certo, fazendo a coisa certa, vivendo a vida que deveria viver. Quanto mais você busca uma resposta grandiosa, mais distante ela parece. A distorção começa quando o propósito é tratado como algo externo, quase como um destino fixo, que precisa ser descoberto de uma vez por todas. Essa ideia cria ansiedade, porque faz parecer que, enquanto você não encontra esse grande chamado, tudo o que faz é provisório ou insuficiente. A vida vira uma sala de espera permanente. A revelação aqui é simples, mas profunda. Propósito não nasce do futuro, nasce do caráter. Na tradição bíblica, o chamado nunca vem antes da preparação interna. Primeiro se forma o homem, depois se confia a missão. Carl Jung observou algo semelhante ao dizer que a vida verdadeira acontece quando o inconsciente começa a ser integrado à consciência. Ou seja, quando você se conhece e se governa melhor, o caminho começa a se revelar sem esforço. Isso muda a forma de agir no cotidiano. Em vez de procurar um grande sentido distante,
você passa a alinhar pequenas decisões diárias com aquilo que fortalece seu caráter. Como você reage quando é contrariado? Como lida com frustrações? Como cuida do que já está sob sua responsabilidade? Essas escolhas silenciosas constroem o propósito de dentro para fora. A consequência prática é libertadora. A pressão diminui. Você para de desprezar o presente em nome de um futuro idealizado. E percebe que, quando o interior se organiza, oportunidades mais coerentes começam a surgir. Não porque você correu atrás delas, mas porque se tornou compatível. Pense no fogo. Antes de iluminar, ele aquece. Antes de ser visto, ele transforma o ambiente ao redor. O propósito funciona da mesma forma. Ele não começa como espetáculo. Ele começa como coerência interna. E quando isso acontece, o que estava confuso começa a ganhar direção, sem pressa e sem violência. Há uma dor específica em perceber que certos padrões se repetem na sua vida. Relações parecidas, conflitos semelhantes, reações automáticas que você prometeu a si mesmo não ter mais. Isso gera frustração e, muitas vezes, culpa. Como se você estivesse sempre retornando ao mesmo ponto, mesmo querendo mudar. Pouco se fala sobre as heranças emocionais invisíveis, comportamentos aprendidos, medos absorvidos, formas de reagir que não nasceram em você, mas passaram a viver através de você. A tradição bíblica chamava isso de caminhos antigos. Carl Jung nomeou como conteúdos inconscientes. Em ambos os casos, a mensagem é clara. Aquilo que não é trazido à consciência tende a se repetir. A revelação aqui é poderosa e contra-intuitiva. Você não rompe ciclos pela força, mas pela lucidez. Quanto mais você tenta se controlar com rigidez, mais o padrão encontra brechas. A verdadeira mudança começa quando você observa suas reações sem se identificar totalmente com elas. Quando percebe o impulso, mas não se apressa em obedecê-lo. A prática é simples, mas exige presença. Antes de responder, pausar. Antes de reagir, sentir. Esse pequeno espaço entre estímulo e ação é onde mora a liberdade. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Ao perceber isso, você começa a escolher respostas em vez de repetir reflexos. A consequência prática é profunda. Relações começam a mudar sem confrontos. Situações perdem o poder de te desestabilizar. Você não precisa convencer ninguém. Sua postura já comunica transformação. Sua dignidade começa quando você não reage mais. Imagine a água encontrando uma pedra no caminho. Ela não luta contra a pedra. Ela contorna, insiste com suavidade, muda de forma, mas não perde sua essência. Com o tempo, a própria pedra se desgasta. A consciência funciona assim. Silenciosa, paciente e constante. É ela que rompe ciclos que a força jamais conseguiria quebrar. Existe uma frustração profunda quando você ora, deseja, se esforça internamente e ainda assim nada parece mudar. Com o tempo, essa frustração pode virar cansaço espiritual. Você começa a se perguntar se está pedindo errado, acreditando pouco, ou se algo em você está bloqueando o fluxo da vida. O erro mais comum está na confusão entre fé e expectativa ansiosa. Expectativa quer controle. Ela tenta prever, cobrar prazos, exigir sinais. A fé, na sua forma mais madura, é diferente. Ela não se manifesta como tensão, mas como postura interior. A tradição bíblica sempre apontou para isso, embora muitas vezes seja mal interpretada. Confiar não é cruzar os braços, mas também não é apertar a vida pelo pescoço. A revelação contra-intuitiva é esta: quanto mais você tenta controlar o resultado, mais você se afasta da experiência da confiança. A ansiedade disfarçada de fé cria ruído interno, e onde há ruído, não há escuta. O que está reservado para você não se aproxima de uma mente em constante cobrança, mas de um coração que sabe esperar sem endurecer. A prática aqui não envolve fazer mais, mas soltar melhor. Desapegar do controle não significa desistir, significa parar de brigar com o tempo. É continuar cuidando do que está ao seu alcance hoje,
sem usar o futuro como refém emocional. Quando você faz isso, algo curioso acontece. A mente se organiza, o corpo relaxa e as decisões ficam mais limpas. A consequência prática é uma paz sóbria, que não depende de resultados imediatos. Você começa a perceber oportunidades sem persegui-las. Pessoas certas se aproximam sem esforço. Caminhos se abrem não por insistência, mas por coerência interna. Você não está quebrado, você cresce em silêncio. Pense no vento. Ele move árvores, nuvens e mares, mas não pode ser visto diretamente. Ainda assim, seus efeitos são inegáveis. A fé madura funciona assim, invisível, discreta, mas profundamente transformadora. Quando você para de exigir provas, começa a viver sinais. E o que estava reservado encontra espaço para se manifestar. Chega um momento em que o cansaço não vem do excesso de tarefas, mas do esforço constante para provar valor. Provar que você é capaz, que merece, que está fazendo o suficiente. Esse desgaste é silencioso, mas profundo. Ele rouba energia, clareza e presença, porque transforma cada ação em uma tentativa de validação. A distorção começa quando a autoestima é confundida com reconhecimento externo, como se o valor pessoal dependesse de aprovação, resultados visíveis ou da reação dos outros. A tradição antiga nunca sustentou essa ideia. Pelo contrário, o respeito próprio sempre foi entendido como algo interno, cultivado no silêncio, longe do aplauso. A revelação aqui é libertadora. O verdadeiro autorrespeito se manifesta quando você não reage automaticamente à necessidade de se explicar. Quando você age por coerência, não por medo de rejeição. Marco Aurélio ensinava que quem governa a si mesmo não precisa vencer discussões. Essa postura muda completamente a forma como você se coloca no mundo. A prática concreta é simples, mas poderosa. Não reagir imediatamente. Diante de críticas, provocações ou expectativas alheias, permita um espaço interno antes de responder. Muitas vezes, o impulso de justificar desaparece sozinho. E quando ele desaparece, sobra dignidade. A maior força é não ter que responder a tudo. A consequência prática é uma presença mais firme e tranquila. As pessoas começam a te tratar de forma diferente, não porque você exigiu respeito, mas porque passou a emanar estabilidade. Você escolhe melhor onde investe energia. E, curiosamente, quanto menos você tenta provar, mais confiança transmite. Imagine uma montanha. Ela não discute com o clima, não se defende do vento, não se explica para a chuva. Ela simplesmente permanece. E é exatamente por isso que impõe respeito. Quando você aprende a permanecer em si mesmo, o que está reservado para você deixa de exigir esforço excessivo. Ele reconhece quem já não precisa se afirmar. Existe uma dor sutil em sentir que sempre falta algo. Mesmo quando conquistas acontecem, a sensação de insuficiência retorna. É como se a satisfação estivesse sempre alguns passos à frente, nunca plenamente acessível. Essa falta constante não é material apenas. Ela é emocional e mental. Essa experiência costuma nascer de uma mentalidade de escassez, não apenas de recursos, mas de significado. A distorção moderna faz parecer que prosperidade é acumular, conquistar, mostrar. Pouco se fala sobre o estado interno que sustenta ou sabota qualquer abundância externa. Sem equilíbrio interior, até o muito se torna pouco. A revelação contra-intuitiva é que prosperidade começa como postura interna, não como resultado. A tradição bíblica ensinava que a vida de alguém não consiste na abundância do que possui, mas na forma como se relaciona com o que tem. Napoleon Hill, séculos depois, observou que a riqueza começa na mente, como uma ideia organizada e sustentada com disciplina emocional. A prática aqui é a gratidão sóbria e consciente, não aquela gratidão forçada, repetida por obrigação, mas a capacidade de reconhecer o que já sustenta sua vida hoje. Isso não nega o desejo por mais. Apenas impede que o desejo se transforme em amargura. Quando você honra o presente, cria estabilidade para o futuro. A consequência prática é profunda. A ansiedade diminui.
O consumo impulsivo perde força. Você passa a fazer escolhas financeiras e emocionais com mais lucidez. Prosperidade deixa de ser corrida e passa a ser construção. E essa construção acontece de dentro para fora, no ritmo da maturidade. Imagine uma fonte natural. Ela não se apressa, não se exibe, não tenta provar que é abundante. Ela simplesmente jorra porque está conectada a uma reserva subterrânea. Quando você se reconecta com sua base interna, aquilo que está reservado para você encontra caminho sem desperdício. Existe um medo constante de perder oportunidades, a sensação de que, se você não agir agora, algo importante pode escapar. Esse medo cria pressa, e a pressa, quase sempre, rouba discernimento. Você começa a agir não por clareza, mas por receio de ficar para trás. A ilusão moderna é acreditar que tudo depende de esforço contínuo, de movimento incessante, como se parar fosse sinônimo de fracasso. No entanto, as tradições mais antigas sempre distinguiram ação consciente de agitação. Uma nasce da presença, a outra da ansiedade. A revelação contra-intuitiva é que nem toda oportunidade exige resposta imediata. Algumas pedem maturação interna antes da ação externa. A tradição bíblica fala sobre discernir os tempos. Marco Aurélio lembrava que agir no momento errado, mesmo com boa intenção, é agir contra a própria natureza das coisas. A prática aqui é agir sem ansiedade. Isso significa observar seus impulsos antes de se comprometer. Perguntar silenciosamente se aquela decisão nasce de clareza ou de medo. Quando a ação vem do centro, ela é firme, econômica e eficaz. Quando vem da ansiedade, ela cobra um preço alto depois. A consequência prática é uma vida com menos arrependimentos. Você passa a dizer menos sim automáticos e menos não defensivos. Cada escolha carrega mais presença. E, paradoxalmente, quanto menos você corre atrás, mais as oportunidades certas parecem reconhecer você. Pense no arqueiro. Ele não solta a flecha no primeiro impulso. Ele ajusta a postura, respira, sente o momento. Quando solta, o movimento é decisivo. A ação consciente funciona assim. E aquilo que está reservado para você não exige desespero. Exige alinhamento. Existe uma solidão que dói, mas existe outra que transforma. Quem começa a amadurecer por dentro, muitas vezes, sente que já não pertence aos mesmos lugares, conversas ou ritmos de antes. Isso pode gerar uma sensação de isolamento difícil de explicar, como se ninguém ao redor entendesse exatamente o que está acontecendo dentro de você. Essa solidão costuma ser interpretada como falha social ou emocional, como se algo estivesse errado por não se sentir plenamente encaixado. Mas essa é uma leitura apressada. As tradições antigas sempre souberam que certos processos exigem recolhimento. Antes de grandes transições, a vida costuma reduzir o barulho externo. A revelação aqui é delicada. Crescimento verdadeiro é, em muitos momentos, solitário por natureza. Não porque você esteja sendo punido, mas porque está sendo refinado. Carl Jung observava que o processo de individuação afasta temporariamente o indivíduo do coletivo, para que ele descubra quem é sem máscaras. Esse afastamento não é rejeição, é preparação. A prática que nasce dessa compreensão é acolher o próprio processo sem se julgar. Em vez de tentar preencher o vazio com distrações, permitir-se estar presente consigo mesmo. Ouvir o que emerge no silêncio. Muitas respostas que você procura fora começam a se organizar quando você para de fugir desse espaço interno. A consequência prática é uma relação mais honesta consigo mesmo. Você passa a escolher melhor as companhias, não por superioridade, mas por coerência. Aprende a ficar só sem se sentir abandonado. E quando a vida volta a expandir suas conexões, elas chegam mais alinhadas com quem você se tornou. Imagine o deserto. Ele parece vazio, mas é ali que o viajante aprende a carregar apenas o essencial. O deserto não é o fim do caminho. É o lugar onde excessos ficam para trás. Quando você entende isso, a solidão deixa de ser ameaça
e se torna mestra silenciosa no preparo para o que vem depois. Uma das dores mais profundas acontece quando relações não evoluem. Você insiste, conversa, tenta compreender, se adapta, mas percebe que o vínculo continua drenando energia. Ainda assim, algo em você resiste a se afastar. Existe uma crença silenciosa de que insistir é sinal de amor, maturidade ou lealdade. Essa crença é uma distorção comum. Ela confunde paciência com autoabandono. A tradição antiga sempre diferenciou suportar dificuldades de permanecer onde não há respeito. O amor maduro não exige que você se perca para manter alguém por perto. Pelo contrário, ele começa quando você aprende a se preservar sem endurecer. A revelação contra-intuitiva é que estabelecer limites não é rejeição, é clareza. Quando você se retira de forma serena, sem acusações e sem drama, você está honrando sua própria dignidade. A Bíblia fala sobre sacudir o pó dos pés quando um lugar já não acolhe. Não como vingança, mas como gesto de respeito próprio. A prática aqui é se retirar sem conflito. Não é fugir nem punir o outro com silêncio agressivo. É simplesmente parar de se expor onde não há reciprocidade. Isso exige coragem emocional, porque muitas vezes o outro não entende de imediato, mas a compreensão do outro não é pré-requisito para sua paz. A consequência prática é libertadora. Relações que sobrevivem aos limites se tornam mais saudáveis. As que não sobrevivem revelam que já estavam frágeis. Você deixa de implorar por atenção e começa a oferecer presença apenas onde há espaço real para ela. Imagine uma porta que se fecha, não para excluir, mas para proteger o que está dentro. Um templo não se mantém aberto a qualquer custo. Ele preserva o sagrado. Quando você aprende a fechar portas com serenidade, cria espaço para que aquilo que está reservado para você encontre um lugar digno para entrar. Existe um medo silencioso que atravessa muitas pessoas maduras. O medo de não ser suficiente. Ele não grita, não se impõe, mas acompanha pensamentos, decisões e relações. Surge quando você sente que precisa estar sempre rendendo, produzindo, entregando algo para justificar sua presença no mundo. Essa dor nasce de uma distorção profunda da identidade. Aos poucos, você aprende a se definir pelo que faz, pelo que entrega, pelo que conquista. Quando o desempenho cai, a autoestima cai junto. A tradição antiga nunca sustentou essa lógica. O valor humano não era medido por produtividade, mas por retidão interior. A revelação aqui é simples e difícil de aceitar. Seu valor é intrínseco. Ele não aumenta quando você acerta, nem diminui quando falha. A tradição bíblica fala do ser antes do fazer. E Marco Aurélio lembrava que nada externo pode ferir a essência de alguém que está em harmonia consigo mesmo. Quando você entende isso, algo se reorganiza por dentro. A prática que sustenta essa compreensão é a presença plena no agora. Estar inteiro no que está fazendo, sem transformar cada ação em prova de valor. Comer sem culpa, descansar sem se punir, trabalhar sem se confundir com o resultado. Presença não é passividade, é envolvimento sem autocobrança excessiva. A consequência prática é um alívio profundo. A comparação perde força, a ansiedade diminui. Você passa a agir com mais qualidade e menos medo. E, curiosamente, quando o desempenho deixa de ser um juiz, ele costuma melhorar de forma natural. Imagine uma chama. Ela não precisa se exibir para ser fogo. Não precisa provar que aquece. Ela simplesmente existe e, por isso mesmo, transforma o ambiente ao redor. Quando você para de condicionar seu valor ao que faz, cria espaço para que o que está reservado para você se aproxime sem pressão. A ansiedade pelo futuro financeiro e emocional é uma das mais desgastantes. Ela não aparece apenas como medo de faltar dinheiro ou estabilidade, mas como uma sensação constante de que algo pode dar errado a qualquer momento. Mesmo quando tudo parece relativamente sob controle, a mente insiste em criar cenários de perda, falha ou escassez. Essa ansiedade cresce quando o planejamento se transforma em obsessão. Planejar é saudável.
Obsessão é tentar antecipar todas as variáveis para se proteger da insegurança interna. A tradição antiga sempre alertou para esse excesso. Ela ensinava a prudência, mas nunca o controle absoluto. Existe uma linha sutil entre responsabilidade e desconfiança da própria vida. A revelação contra-intuitiva é que confiança não é ausência de planejamento, é clareza mental antes da ação. Quando a mente está desorganizada, qualquer plano vira fonte de angústia. Quando a mente está alinhada, até caminhos incertos podem ser percorridos com firmeza. Napoleon Hill falava sobre a importância de uma mente organizada para sustentar qualquer prosperidade de longo prazo. A prática aqui é ordenar a mente antes de tentar ordenar o futuro. Isso significa reduzir excesso de informações, evitar decisões em estado de medo e criar pequenos rituais de clareza diária. Escrever o que realmente importa. Distinguir o essencial do supérfluo. Quando a mente se organiza, o futuro deixa de parecer um inimigo. A consequência prática é uma confiança racional. Você continua cuidando das suas responsabilidades, mas sem carregar o peso de controlar tudo. Aprende a lidar com imprevistos sem desmoronar. E percebe que muitas das coisas que mais teme nunca acontecem da forma como sua ansiedade imaginou. Imagine um caminho encoberto pela neblina. Você não vê o trajeto inteiro, apenas alguns passos à frente. Ainda assim, isso é suficiente para continuar andando. A vida raramente revela tudo de uma vez. Ela pede presença, não garantia. Quando você aceita caminhar passo a passo, aquilo que está reservado para você se revela no ritmo certo, sem violência e sem pressa. Existe uma dor silenciosa em achar que chegou tarde demais. Você olha para trás e vê escolhas que poderiam ter sido diferentes, oportunidades que não foram aproveitadas, fases em que agiu sem consciência. Esse pensamento costuma vir acompanhado de arrependimento e de uma sensação amarga de tempo desperdiçado. Essa visão nasce de uma ilusão muito comum, a de que o tempo só tem valor quando produz resultados visíveis. A tradição antiga enxergava o tempo de outra forma. Ela sabia que maturidade não pode ser apressada. Há aprendizados que só acontecem depois de quedas, erros e longos períodos de confusão. O que parece atraso, muitas vezes, é profundidade sendo construída. A revelação aqui é libertadora. Maturidade acelera frutos. Quando alguém amadurece internamente, recupera em pouco tempo o que antes parecia perdido. Carl Jung observava que não existe desenvolvimento consciente sem confronto com a própria sombra. Aquilo que você viveu, inclusive o que dói lembrar, não foi desperdício, foi preparação. A prática que nasce dessa compreensão é começar com o que se tem agora, sem se punir pelo passado. Usar a experiência acumulada como base, não como fardo. Parar de gastar energia tentando voltar no tempo e investir presença no momento atual. A vida responde melhor a quem age com lucidez do que a quem age com pressa. A consequência prática é uma sensação de reconciliação consigo mesmo. O peso da culpa diminui. A comparação com trajetórias alheias perde força. Você entende que não existe linha reta no amadurecimento humano. Existe profundidade. E profundidade sempre exige tempo. Imagine uma semente que germina fora da estação. Para quem observa de fora, parece erro. Mas aquela semente esperou o momento em que o solo estava pronto, mesmo que o calendário dissesse o contrário. Quando você honra seu próprio processo, percebe que não chegou tarde, chegou inteiro, e isso muda tudo. Ao longo desse caminho, algo começa a ficar claro com suavidade. Atrair o que já está reservado para você não tem relação com insistência, comparação ou pressa. Tem relação com alinhamento interno. Quietude, presença e autorrespeito não são estados elevados e distantes. São práticas diárias, silenciosas, quase invisíveis para quem olha de fora, mas profundamente transformadoras para quem as vive. Quando você organiza o mundo interior, o exterior responde de forma natural, não como recompensa, mas como consequência. A tradição bíblica sempre apontou para essa ordem: buscar primeiro o que endireita o coração e o restante encontra lugar. Marco Aurélio lembrava que uma vida boa
nasce de pensamentos bem governados, e Napoleon Hill mostrou que toda prosperidade sustentável começa na mente disciplinada e clara. Receber, nesse contexto, não é tomar, é estar disponível sem se perder, é não correr atrás do que ainda não sustenta, é compreender que aquilo que chega antes da maturidade vira peso, aquilo que chega no tempo certo vira paz. Você não está atrasado, você está sendo preparado. Permita-se viver com menos reação e mais observância, com menos cobrança e mais presença. Sua dignidade começa quando você não reage mais. A maior força é não ter que responder a tudo. E muitas vezes é no silêncio que a vida mais trabalha a seu favor. Se este conteúdo tocou algo em você, escreva nos comentários uma frase simples, como um gesto de alinhamento interior. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia também os comentários de outras pessoas. Existe força em perceber que você não caminha sozinho. Este espaço é feito para quem sente profundamente e deseja viver com mais clareza e paz interior. E se você sentir que este canal te acompanha em silêncio, considere se inscrever. Não por urgência, mas por afinidade. Aqui o tempo não é inimigo. Ele é parte do processo, assim como você.